Hui Gang estava totalmente empolgado com todas as cenas que estava captando e repassando para os seus seguidores. Mal podia acreditar que o capitão estava jurando lealdade para Lee Royal. Contava que estavam jurando seus corações. Ele mesmo ouvindo não estava acreditando. Era perigoso demais se aproximar por causa do dono da ilha, já que naquela distância não atrapalhava a vista da batalha. Os cavaleiros de Lionheart iriam começar novamente a combater a dona da ilha. O capitão queria que avançassem com honra. Falava que a fraqueza dela era o topo da cabeça, por isso deveriam derrubá-la para expor sua cabeça e atacar suas patas. O cavaleiro, olhando para Lee Royal, estava grato, pois havia salvado sua vida, mas achava demais o capitão jurar o coração para uma pessoa que nem era membro da família real. Não parecia ser mais que um mero explorador. Pensava no que o capitão poderia ter visto nele. A batalha contra aquela tartaruga enorme ficava mais intensa, até porque era um monstro de 420 níveis. O capitão pediu garra aos bravos soldados. As ordens eram dadas enquanto Grenfell estava parado observando. Chegou à conclusão de que eles eram mais fracos do que esperava. Observando direito, não era que eles eram fracos, mas sim que eles não eram o tipo ideal de causadores de danos. Todos tinham classes de curta distância, por isso que, com exceção dos que estavam no topo, todos os outros tinham que esperar para atacar. Enquanto isso, o arquipélago de Yusra estava sendo tomado pela ganância. O processo de destruição estava na metade. As pessoas estavam pegando os tesouros mais rápido do que ele podia imaginar. Daquele jeito, as pessoas logo viriam para aquela ilha. Por isso, precisava rápido abrir espaço de algum jeito para que os outros cavaleiros também pudessem atacar. Enquanto isso, a batalha continuava de forma desproporcional. Um terremoto parecia estar chegando ali, e isso abriu algumas fissuras no chão, deixando magma sair das fendas. Agora deveriam tomar o dobro de cuidado para não cair nas fendas, pois aquilo seria fatal. Porém, não havia nenhum lugar para pisarem. Isso fez Grenfell ter uma ideia. Lembrou-se de quando estava subindo as escadarias mágicas da Torre dos Magos. Achava que poderia repetir o mesmo feito ali se copiasse aquela magia. Todos os cavaleiros ficaram surpreendidos quando ouviram-no dizer: "Estão prontos para avançarem?" Estava repetindo a magia que tinha visto e, com isso, abrindo caminho para que pudessem continuar a batalha. Diversos degraus surgiram próximos à grande tartaruga, deixando assim espaço suficiente para serem usados pelos combatentes. Estavam mais surpreendidos do que agradecidos pelo espaço que agora estava feito para eles reagirem. O repórter também estava de olhos arregalados, pois a cada momento que passava, o seu ídolo ficava mais da hora. Assim que viu aqueles degraus, o capitão percebeu que aquela era a magia usada nas escadarias da Torre dos Magos, e aquele homem estava repetindo-a de forma igual. Alguns deles já tinham visto aquilo na Torre dos Magos, então sabiam que tipo de magia era aquela, mas achavam impossível que um explorador pudesse imitá-la. Todos no campo de batalha perguntavam quem era aquele homem, porém, ao realizar aqueles feitos, sua mana estava quase no fim. O capitão, percebendo aquela brecha, gritou que o caminho estava aberto e foi o primeiro a começar a subir os degraus para atacar, servindo de exemplo para os outros soldados. Em seguida, rapidamente todos subiram os degraus para terminar aquilo o mais rápido possível. O combate agora tinha chegado em pé de igualdade, todos eles tinham força o suficiente para derrotá-la. No status, houve uma mudança. O capitão cavaleiro desistiu da sua taxa de contribuição da derrota da tartaruga gigante. Aquelas mensagens chegavam uma após a outra, de vários que haviam desistido de suas taxas de contribuição, passando-as para ele. Com esse ato, ele conseguiu subir alguns níveis. O capitão explicou que o broche em questão era um presente do imperador, há muito tempo atrás, concedido para os magos da torre. Todos estavam satisfeitos, pois ele havia salvado muitas vidas naquele dia. Diante daquilo, todos os cavaleiros, incluindo o capitão, se ajoelharam prestando reverência àquele rapaz. Diziam que eles, os cavaleiros de Lionheart, iriam continuar lutando ao lado do dono do broche, Lee Royal, deixando assim a maior taxa de contribuição na derrota da tartaruga gigante dos Caminhos Dourados para ele. Um tesouro mágico apareceu no centro, parecia estar sendo criado através do ar. Aquele era o tesouro da ilha. Entretanto, ele não sabia se deveria pegá-lo, pois havia o risco de despertar o demônio da ganância.
mas se não pegasse, outra pessoa pegaria e acabaria despertando-o do mesmo jeito. A janela de status mostrava que das 10 ilhas, 6 já estavam em processo de destruição. Lee Royol, diante daquele fato, achava que deveriam esperar um pouco e pensar mais nisso. No entanto, Grenfell já havia pego para si o tesouro. Ao perceber o que tinha feito, o rapaz ficou extremamente apavorado. Achava que agora a ganância ia despertar e que tudo terminaria daquela forma. Se esquecia de quão grandioso era Grenfell. Riqueza não significava nada para alguém que nasceu como sucessor. O jovem repórter estava emocionado e muito empolgado em relatar tudo o que estava vendo escondido. A emoção chamada de ganância não era algo que Grenfell soubesse do que se tratava. Na verdade, era só pegar o tesouro sem ganância nenhuma. A janela de System se abriu e o tesouro da ilha foi pego com sucesso. O ganancioso estava observando com binóculos através de seu esconderijo. Viu quando o tesouro da ilha foi pego e observou a interação com o capitão. Queria que ele continuasse coletando os tesouros dos outros. Daquele jeito, achava que conseguiria roubar o tesouro dele também, como já tinha feito com vários outros caçadores naquela mesma ilha. Estava atacando membros de guildas que estavam separados. Já estava possuído pela ganância, e cada vez que cometia um ato daquele, o karma dele aumentava o status. Ele achava que aquilo ia ser bem conveniente se conseguisse juntar todos de uma vez. Através daqueles atos, já tinha conseguido a essência de esmeralda e outros 32 itens de loot. Isso porque para Grenfell Claude Arpeus Rommel, riqueza não significava nada. Para alguém que nasceu como o sucessor de uma família renomada, ele tinha desfrutado de todas as belezas que a riqueza proporcionava. Tal emoção chamada ganância não era algo que ele possuísse. Sabia que o método para evitar que a ilha fosse tomada pela ganância era simples: apenas pegar tesouros sem ganância alguma. Rui Gang estava muito emocionado em ver que aquele pelo qual mantinha admiração era um homem digno. Eles também tinham visto que Lee Royol acabara de pegar um tesouro da ilha, e mesmo assim o progresso de destruição não foi aumentado. Visto que ele era muito sereno, será que realmente não tinha um pingo de ganância? Lee estava decepcionado porque achava que o tesouro era um lixo qualquer da ilha. Achava que só podia ser piada. Isso fez até a ganância dele ir embora. Se todos os tesouros fossem assim, ele também não queria mais. A janela de status mudou, pois os cavaleiros de Lionheart tinham entrado em seu grupo. No momento em que isso aconteceu, o capitão avisou a ele que já tinha dito antes o que faria. Prometeram que estariam ao lado dele daquele momento em diante. Foi aí que se lembrou de quando os cavaleiros de Lionheart, prestando reverência, disseram que lutariam ao lado do portador do broche. Porém, achava que isso significava apenas que eles não iriam atacar caso se encontrassem novamente. Não sabia qual era o objetivo, mas pelo menos ali no arquipélago de Usra, seriam o escudo e a espada dele. Tudo estava bom demais, parecia perfeito. Com um grupo forte, poderia continuar sem nenhum problema. Os cavaleiros eram páreo para qualquer um que aparecesse, então poderia ir logo para a próxima ilha. Seria tudo perfeito se não fosse por um pequeno espião que estava armando sua armadilha em cima de uma árvore. Além de estar de tocaia, tinha um comunicador e passava informações para alguém. O processo de destruição continuava igual, mesmo tendo pego o tesouro. Perguntou se tinha certeza de que ele tinha pego mesmo. Ele estava junto com os cavaleiros e a outra pessoa perguntou se estava com medinho. Apenas estava falando que deveriam ter cuidado com eles. Porém, já tinha preparado uma surpresinha para eles no cais, no momento em que pegassem um barco para irem para a próxima ilha. Não importa se estivessem com Harkan ou sozinhos, independentemente, a armadilha estava feita. Depois de pegos, poderia verificar se estavam com o tesouro ou não. Ficou muito preocupado quando percebeu que tinha sido visto por ele. Era tarde, pois já sentia uma mão segurando seu pescoço. Não era uma mão de verdade, mas parecia que a sede de sangue dele era imensa. Para quem não conseguia entender, via apenas um esquilo fofo, mas na verdade estava sendo espionado por aquele cara ruim. O capitão tinha percebido e perguntou se Sir Royol também havia notado aquele ratinho pendurado na árvore. Olhando para a árvore, perguntou o que ele achava. Só de olhá-lo, sua força mental estava baixa, e o status de anormalidade relatava medo. Grenfell, olhando, também via um esquilo, apesar de não gostar deles. Lee Royol achava que o capitão não gostava de esquilos, pois a expressão dele era amedrontadora. A janela de status continuava mostrando que o arquipélago estava sendo tomado pela ganância, e o processo de destruição continuava. Excluindo a coroa que ele tinha pego, só restava um.
Melhor eles se apressarem. Não havia razão para se preocupar com um mero rato. Estava satisfeito por ter conseguido evitar que a ganância despertasse, já que a taxa de progresso de destruição não iria encher até o final. A pedido dele, o capitão deixou aquela situação passar. Estavam procurando por Kinver, pois este estava sem se comunicar com eles. A presença do capitão tinha sido tão angustiante que ele estava se sentindo sufocado. Perguntavam por que ele estava calado. Ele mesmo se surpreendeu quando percebeu que ainda estava vivo. Achava que o Lee Royal tinha salvado sua vida. Não sabia a razão, mas estava satisfeito por ter sido poupado. Parecia até que estava grato. Avisou aos outros que não faria nada contra Lee Royal, e se eles fossem espertos, também não fariam. O líder daquela guilda ficou muito bravo, pois ele apenas desligou a ligação. Park Hyun-jun jogou o celular no chão, estava muito bravo. Contou que tinha pego dinheiro emprestado com um agiota, porque aquele cara disse que precisava de um veneno de hidra. Os companheiros pediam para que ele ficasse calmo. Quanto mais pediam, mais bravo ele ficava. Levantou um deles pela roupa e disse que era fácil para eles pedirem para ficar calmo, pois o dinheiro que estava sendo gasto era o dele. Um outro integrante pediu para que ele ficasse menos pilhado e não descontasse tudo neles. Parecia que nada conseguia parar aquele cara. Começou a questionar por que eles estavam tão calmos. Começou a deduzir que eles estavam do lado do Kinver. Queria saber o quanto ele tinha pago para todos eles. Mais enfurecido ainda, perguntou quanto do dinheiro deles tinham pego. Aquele sentimento era tão ruim que pôde ser notado a longa distância. O capitão também percebeu, mas não sabia o que era. Por isso perguntou para Sir Royal, que respondeu não ser nada. Porém, também estava preocupado com o que poderia ser aquilo. Estava acontecendo como da outra vez, quando recebeu aquela notificação, mas de algum jeito parecia que agora era mais forte. Sentia como se os instintos de caçador de demônios estivessem avisando que havia um demônio ali por perto. Foi nesse momento que Park se descontrolou e perdeu a cabeça. Com tanta paranoia, acabou confrontando os próprios aliados, mas não parecia nem um pouco incomodado em fazer isso. Perguntava se eles trabalhavam com Kinver para roubar o dinheiro dele. Por cometer tal ato, havia ganhado uma fruta dourada e outros 62 itens de loot. O jovem repórter tinha visto tudo. Precisava sair dali o mais rápido possível, antes que também fosse visto. Estava calado, tentando sair sem ser percebido, porém suava muito. Era nítido que aquele homem estava possuído. Achava que só estava pegando de volta o que eles tinham roubado dele. Huigang estava correndo mais rápido que dava. Achava a guilda supernova insana. Os rumores sobre eles terem sumido com pessoas dentro de rupturas eram verdade. Estava correndo pois precisava ficar o mais longe que pudesse, mas ao colocar o pé em uma raiz de uma árvore exposta, se desequilibrou. Estava prestes a cair quando um rapaz o segurou. Preocupado, perguntou se estava sendo caçado por monstros. Aquela era a aliança dos exploradores. Sorrindo, disse a ele que podia parecer assustador, mas podia sentar e descansar. Agradeceu e achou que poderia ficar bem agora. Achava que estava seguro com eles. Alguns drones estavam percorrendo ali atrás de imagens. Uma galera tinha encontrado uma maneira de transmitir o que se passava ali através dos drones. O arquipélago é dividido entre 10 ilhas. Cada ilha tinha um tesouro escondido, e o jeito de obter cada um deles era diferente em cada ilha. Falavam que tinha que caçar o dono da ilha ou apenas resolver alguns desafios. Agora os drones estavam sobrevoando a última ilha do tesouro restante. Atualmente, tinha vários jogadores e várias guildas reunidas naquele lugar. Camila achava Lox muito ganancioso, quer dizer, que era tudo pelo bem da guilda. Relataram que aquela guilda havia conseguido 2 dos 10 tesouros. A guilda coreana Gaon também obteve o tesouro, sendo ele da Ilha do Leste. Além deles, também tinha a guilda Inazuma. Eles estavam na mesma ilha que a Gaon, mas o tesouro ficou com a própria Gaon. Hidag não estava gostando de terem mencionado isso. Mencionaram que poderia ser por isso que ele estava tão irritado. Os 2 rivais, Berserker e Second Sun, acabaram de chegar também. A pergunta era quem será que pegaria o último tesouro dali. Aquele era o auge em Arcana. Pediam que por favor continuassem conectados. Alguma coisa assustou o rapaz que estava anunciando, assim como as pessoas que estavam se aglomerando ali. Todas as guildas pararam de prestar atenção no que estava indo até elas. Eram os cavaleiros de Lionheart.
Começou a se comunicar e contava que era inacreditável e ninguém esperava que os cavaleiros mais fortes do Império aparecessem, que o capitão dos cavaleiros, Harkan Kingsguard, era conhecido por estar acima do nível 600. Porém, o que assustava era a pessoa que estava liderando os cavaleiros, Lee Ho-yeon. Por essa ninguém esperava. A presença dele sempre era notada, fazia entradas realmente extravagantes. O apresentador fazia notar o quão relaxado ele estava, mesmo recebendo a atenção de todo mundo. Parecia confiante. No entanto, ele apenas estava assustado e esperava chamar um pouco menos de atenção. Se ele entrou com o capitão e os cavaleiros de Lionheart, que estavam acima do nível 600 atrás dele, estava pelo menos com a atenção negativa. Estava interessado em saber se ele era o mesmo cara que viram no território da família do Conde. Camila já estava avisando que, acontecesse o que fosse, ela já estava fora de qualquer luta que fosse haver contra Lee Royol. Ele estava muito chateado porque todos estavam encarando-o. A preocupação era de todos descobrirem que não passava de um novato e começassem a tratá-lo como uma fraude, até mesmo cancelando-o. Em um ato inusitado, o capitão gritou por Sir Royol. Parecia que estavam sob ataque. Onde antes estava saindo lava do chão, estava sendo pedido para todos recuarem, e também que colocassem equipamentos resistentes ao fogo. O capitão dos Lionheart avisou a todos que tomassem cuidado e cuidassem de suas vidas. Aquele ataque era do dono da ilha. Grande Koi de lava, nível 420. O clima ali esquentou de uma hora para outra, e muito. Porém, para se protegerem, não podiam se aproximar, deixando muitos apenas observando por enquanto. Foi pedido que as pessoas sem equipamentos resistentes ao fogo recuassem. Os tanques e lutadores de curta distância trocassem para armas arremessáveis. Existia uma parede de lava que estava bloqueando todos os ataques de longa distância. Nan Xiaomin falava no comunicador com o irmão para que não exagerasse. Quando o drone sobrevoou aquilo, perceberam que se tratava do dono da ilha, e do nada apareceu muita lava. Dizia-se ser possível sentir o calor até mesmo através do drone, tão quente era aquela situação. Foi notado que nem os tanques conseguiam se aproximar por causa do mar de lava que foi feito. O capitão disse que era bom, mas sentia muito. Disse que seria sua espada, mas não conseguia nem se aproximar do monstro. Abrindo um leve sorriso, Grenfell disse: "Não precisa se preocupar com isso." Contou que não havia levado todos ali sem um plano. Lox percebeu a movimentação e sabia que o rival iria fazer algo. Estava com raiva, pois ele estava sorrindo, apesar da situação que estava enfrentando. Queria saber até mesmo o porquê do sorriso que tinha demonstrado há poucos instantes. O capitão queria estar por dentro do plano para conseguir ajudar. Grenfell sabia que a magia podia ser dividida em 3 passos: inspeção, interferência e manifestação. A lava ao redor daquele Koi não era uma habilidade, meramente uma parte da natureza. O pessoal todo estava olhando e esperando os próximos passos de Lee Royol. Portanto, a lava, que era apenas uma força da natureza para Grenfell, tornou-se algo diferente. Todos estavam de boca aberta com o que ele estava fazendo. Para ele, a lava era simplesmente igual às rochas que estavam no chão. Nan Xiaomin e os outros comunicadores de drone estavam embasbacados. Parecia que Lox estava entendendo onde ele queria chegar com tudo aquilo. No entanto, a mana dele estava quase acabando. Queria que o capitão acabasse logo com o Koi. Através dos drones, sabiam o que estava acontecendo e podiam comunicar a todos que a lava estava flutuando. Era uma vista inacreditável. O caminho para o dono da ilha estava criado. O capitão estava muito satisfeito, pois agora poderia fazer a parte dele. Lox ficou muito revoltado, pois bobeou por alguns segundos. Porém, voltando a si, mandou que a sua guilda avançasse. Os jogadores gritavam que o caminho tinha sido aberto e para todos atacarem. Nan Xiaomin avisava ao irmão que não teria taxa de contribuição quando estavam contra o Harkan. Precisava pegar o bônus do primeiro lugar. Estava posicionado para tal ataque, mas, quando se aproximou, percebeu que o Koi pulou para cima, dificultando um pouco mais as coisas. Agora ficava um pouco mais difícil. Todos olhavam para cima e tentavam pensar em um outro plano. Era o dono da ilha e as coisas não seriam tão fáceis. O pessoal do drone estava acompanhando tudo e relatando para os espectadores. Leone estava irritada, pois aquele peixe era irritante demais. Também pedia cuidado, pois estava pulando de novo. O pessoal da comunicação estava dizendo que o peixe agora pulava de cima para baixo. De um lado era impossível se aproximar dele.
Locke se viu quando alguma coisa passou por ele e acertou o grande coe de lava. Foi ver o que estava acontecendo ali e percebeu que eram lanças feitas de rocha. As ordens eram que avançassem direto. Todos perceberam que ele havia esfriado a lava e a transformado em rocha, como se transformasse água em gelo. Achavam que uma mudança tão grande assim não poderia ser possível, considerando os limites de mana estabelecidos pelo System. No entanto, o capitão não queria saber de nada, simplesmente cumprir sua parte no papel. Tendo isso em mente, foi para cima para dispensar o maior golpe que pudesse no Koi. As pessoas que conseguiram o mínimo de contribuição receberam notificações, porém a Guilda Shining teve 0 na taxa de contribuição, e era constrangedor. O pessoal do drone estava enlouquecido, gritando que o dono da ilha havia sido derrotado. Foi anunciado que quem teve a maior taxa de contribuição havia sido Lee Royale e os Cavaleiros de Lionheart. Ninguém podia acreditar no quão relaxado ele estava. Ele derrotou o chefe tão facilmente. Como isso era possível? O item estava sendo recompensado para quem tinha maior taxa de contribuição. Era o tesouro da ilha. De acordo com os relatórios, Lee Royale já obtivera um tesouro da outra ilha. Ao pegá-lo, estava imaginando que deveria ser aquele o último. Todos estavam observando quando ele resgatou o tesouro. Também estavam pensando por que a taxa de destruição não estava aparecendo. Uma energia estranha estava indo em direção a ele enquanto tocava no tesouro da ilha. Era o anúncio de que o arquipélago estava sendo tomado pela ganância e o processo estava voltando. Lee Royale sabia que tinha alguma coisa errada. Não tinha chances de Grenfell ter sentido ganância quando tocou no item, mas havia uma força demoníaca. Um tesouro diferente havia sido tomado pela ganância mais uma vez. Em outra ilha, Rui Gang estava juntamente com a Aliança dos Exploradores e todos eles estavam apavorados, pois aquele homem tomado pela ganância havia combatido vários deles, e assim ganhando o tesouro da ilha e mais 14 itens. Todos estavam desesperados porque não acreditavam que alguém assim pudesse existir naquela ilha. Aquele homem ganancioso, quanto mais tinha, mais ficava tomado pela ganância. Porém, aquele tesouro parecia demais para ele. Estava perdendo até mesmo a consciência. Não sabia mais o que estava acontecendo. Parecia que a cabeça dele iria explodir. Não queria fazer aquelas coisas, mas as fazia. A sua própria ganância dizia a ele que tudo o que fez foi porque ele quis. E agora, a ganância, um dos 7 pecados capitais, estava olhando para ele. Ele chegava a se sentir sufocado quando ela dizia a ele que ele sempre quis, por isso ela o ajudou. A mentalidade dele estava ficando fraca. A ganância falava com ele que nem tinha habilidades que ela queria, mas mesmo assim o ajudou. Agora era a vez de pegar o que queria, e parecia que iria devorá-lo. Alguém estava correndo naquela direção para tentar evitar. Uma das cavaleiras de Lionheart chegou para tentar impedir o mal de se proliferar. Para Wei Gang foi um grande alívio ver aquela cavaleira em uma situação tão difícil na qual ele se encontrava. Após aquilo, ela ainda olhou para ele perguntando se estava bem. Vendo aquela cavaleira de Lionheart, achava que aquilo queria dizer que ele realmente estava entre eles. Mal podia acreditar que poderia novamente estar cobrindo outra história. Grenfell sentiu o cheiro podre do demônio. Todos ali mal podiam acreditar que era o Lee Royale. Mesmo limpando seus olhos para ver se enxergavam bem, parecia ser irreal aquela situação. Mesmo assim, estava para pegar o seu celular e o apoiou, pois aquela live seria bombástica com o fã de Lee Royale. Voltando a gravar os detalhes minuciosos de tudo o que estava acontecendo por ali. No entanto, a cavaleira avisava que o alvo ainda permanecia vivo e precisava de uma ordem. Foi nesse momento que a janela de status dele recebeu uma nova missão de classe. Olhando, pôde perceber a situação. Aquilo na frente da cavaleira se tratava de um demônio. O mal mortal do arquipélago de Yuzhar estava sendo preparado. Não sabiam o que poderia ser agora. Uma ventania e muita tensão no ar. O tesouro da ilha parecia estar reagindo e tinha uma pessoa próxima. Estava se partindo perante aquela presença o que estava corrompido pela ganância. Na janela de status dele, uma missão de classe havia sido criada para garantir que o tesouro da ilha não fosse corrompido enquanto estava pausado. No processo, a destruição estava se iniciando.